eu sou empreendedor aqui de Curitiba já há 25 anos. Eu montei algumas empresas, várias deram certo, outras a gente acabou reformatando o negócio. E, recentemente, há coisa de 10 anos, eu quase quebrei numa empresa que já, graças a Deus, está funcionando há 21 anos, mas eu quase quebrei. E aí, nesse processo de quebrar, ficar endividado, eu voltei para a escola fazer um doutorado e comecei a entrar de cabeça no campo da inovação. E vi que o futuro da computação, naquela época, 10 anos atrás, ele apontava para a inteligência artificial. Eu estou um pouco agitado, porque estava preparando a palestra em cima da hora. Então, a gente visualizou, há 10 anos atrás, que a computação ela ia caminhar para esse momento que nós estamos vivendo hoje. O que eu estou trazendo aqui para vocês é o resultado de pesquisa acadêmica que eu fiz como doutorando, 21 anos ligado à área de engenharia como produtor de software dentro de um campo chamado metrologia, que é a ciência da medição. E, principalmente, como resultado de 10 anos, onde a gente está trabalhando, criando um software que faz a virtualização de ambientes ou de espaços. Eu posso virtualizar uma fábrica ou eu posso virtualizar um país inteiro, um estado, um município, uma obra de construção. Então, tudo que nós visualizamos através de imagens, através de câmeras bidimensionais, esse nosso software é capaz de transformar isso numa representação digital de 4 dimensões, que tem 3D do espaço e mais a dimensão do tempo. Antes de mais nada, eu gostaria de passar para vocês um assunto que tem a ver com o cerne da inteligência artificial, tá? Que é o seguinte: ao mesmo tempo que a inteligência artificial nos move para chegar lá, e ela é inescapável, ela também nos assusta, e assusta todos os pesquisadores. Porque existe uma data que está prevista para cerca aí de 2040 e poucos, chamada previsão da singularidade. A singularidade, ela assusta os cientistas, porque ela diz o seguinte, em resumo: o poder computacional do hardware será tão grande quanto o poder computacional do seu cérebro. Só diz isso. Mas isso é assustador. Por quê? Sempre na história da computação, o software puxou o hardware. O software sempre foi na frente do hardware. O hardware sempre era atrasado, sempre é atrasado. A gente sempre espera o computador responder aquilo que nós, programadores, programamos. Então, a gente está sempre precisando mais máquina. E quando alguém diz que a computação, seguindo a lei de Moore, a lei dos retornos acelerados. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora voltar a fazer funcionar aqui. Alguém pode me ajudar, por favor? A lei de Moore diz o seguinte: a cada 18 meses, o poder de computação dobra. Isso já desde 1950 está acontecendo assim. O Bill Gates, quando foi interpelado pelo amigo dele, colega e sócio, Paul Allen chegou empolgado da faculdade falando para ele assim: cara, aprendi uma lei hoje lá que foi muito legal, porque o Paul Allen é um pouco mais velho, estava mais à frente, depois o Bill Gates nem terminou o curso. O Paul Allen falou assim: cara, diz que tem uma lei aí do Moore que diz que a cada 18 meses o poder de computação dobra, e isso já está acontecendo há décadas. Isso era 1975, 76, mais ou menos. Aí o Bill Gates, diz a lenda, que falou assim: então, nosso negócio é software e não é hardware. Porque se existe uma lei aí da natureza, uma lei mercadológica, uma lei de qualquer área, que diz que o hardware está sempre evoluindo rápido assim, não vai fazer diferença a Microsoft se dedicar ao hardware. Porque o hardware vai se desenvolver naturalmente. Então, nós vamos ter que trabalhar no campo do software. Isso foi muito interessante, porque ele acertou em cheio. Realmente, o hardware, por mais que você seja um super inovador, crie uma coisa fantástica, o computador quântico,
E isso só vai fazer a lei de Moore ser respeitada, meu amigo. Há décadas a gente passa por isso. Mas um cara muito conhecido no campo da IA, o nosso papa de IA, Rui Kurzweil, que escreveu Como Criar uma Mente, ele aborda uma outra lei que generaliza a lei de Moore, chamada Lei dos Retornos Acelerados. E ele diz o seguinte, que tudo aquilo que depende de informação segue um crescimento exponencial. O exame da tomografia computadorizada, que nós vimos desde o começo aqui na palestra da doutora, da médica, que te dá o body scan hoje, que te dá um raio-x do teu corpo tridimensional, ele segue a lei dos retornos acelerados, que diz que o tamanho do pixel também dobra a cada N meses. E centenas de outros casos que o Rui estudou chegaram à mesma conclusão. Ele estudou por décadas os números e percebeu que muitos dos avanços tecnológicos que dependem de informação e inteligência são de crescimento exponencial. A lei de Moore é só um caso particular dela. A inteligência artificial, ela é extremamente sujeita à lei dos retornos acelerados. Ela realmente respeita essa lei, é uma estatística que tem dado certo há décadas. Né? Só tem 100 anos a inteligência artificial, vamos dizer assim, mas está funcionando nos 100 anos. Todo ano ela funciona. Segue a estatística. E aí, nós percebemos, estudando o mercado, como empresário agora, como empreendedor, como gente que precisa ganhar o pão de cada dia e não pode viver só de academia, a gente tem visto assim, onde é que vai dar o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Onde é que a gente pode ganhar? E eu percebi que as áreas que são mais sensíveis ao crescimento exponencial, as que se desenvolvem com a tecnologia, que se desenvolvem com a inteligência artificial, são as áreas de ciências, em primeiro lugar. Os cientistas, eles dependem essencialmente dessas tecnologias que crescem exponencialmente. Depois, defesa. Os países têm muito interesse em defesa, então defesa está sempre na frente. Os militares, com a tecnologia militar, estão sempre na frente, utilizando e empregando inteligência artificial. Aí vem saúde, e aí, contrariando o que muitos pensam, a saúde não é defasada tecnologicamente, a saúde é muito adiantada tecnologicamente. Se a gente comparar com as outras áreas, a saúde é uma das principais. Economia. Tecnologia de inteligência para apoio à economia. Segurança e indústria. Essas são as principais áreas, as áreas mais sensíveis à inteligência, as que vão sair na frente, que vão se desenvolver primeiro. E aí eu vi desse estudo, onde que está o business? É aí que eu quero chegar. Eu quero desenvolver ferramentas para a indústria, para a segurança, para a economia, para a saúde, para a defesa e para as ciências. Porque são mais receptivos à inteligência artificial. Bom, agora, como a gente também tem um pouco tempo, eu vou passar aqui alguns conceitos de uma maneira um pouco mais rápida, e vocês me perdoem assim pelo excesso de conteúdo, mas a gente vai tentar pegar os tópicos de uma maneira mais resumida. A visão computacional e a inteligência artificial, elas se misturam. Tá? O negócio que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é a virtualização de ambientes industriais, né, que é criar um ambiente industrial digital, onde se possa, com isso, ter vários ganhos e benefícios. Isso tem a ver com visão de máquina. Visão de máquina, ela vai chegar no final desse conceito que eu vou falar agora, como algo que é quase um sinônimo da inteligência. Antigamente, quando a gente não tinha ainda a inteligência artificial, nem a visão computacional, há muitos séculos atrás, a tecnologia era toda baseada no método científico, ou seja, se fazia tecnologia observando. Então, todo o avanço da tecnologia começou com a visão. Você observava, o camarada ficava lá, olhando. Só que quando a gente enxerga, a gente pensa. Sempre. Até os animais. A visão não é como as câmeras digitais, que só grava e não faz nada com aquilo, não entende nada. O crime acontece de frente da tua câmera.
4K, 60 frames por segundo. A câmera não faz nada absolutamente, ela não sabe o que aconteceu. Mas lá atrás, o ser humano ficava usando a câmerazinha dele do olho, e aquilo gerava inteligência, aquilo gerava ciência. Aí, agora, mais recentemente, né, épocas industriais, se passou a criar empresas, negócios, coisas, fazer as coisas acontecerem no mundo com base num conceito chamado planejamento. Então, o camarada pensou o seguinte: se a gente planejar, vai dar certo. Então, as pessoas começaram a planejar, e o planejamento, ele parte de uma premissa que leva a gente, muitas vezes, para o buraco, que é a confiabilidade. Muitos daqueles negócios que eu falei ali, saúde, defesa, indústria, energia, tudo isso aí, é baseado hoje ainda dentro de um conceito de confiabilidade. Sabe o que é isso? Você planeja, você é um engenheiro, você é um técnico, você é um gestor, você planeja. E sabe o que você faz no planejamento? Você passa a confiar em números, em previsões, em dados de especificação técnica. Então você constrói uma rede elétrica para durar 50 anos. Lá uma estrutura elétrica, um cabo, uma torre, né? Então você planeja e você confia que aquilo vai funcionar. E quase tudo na nossa vida cotidiana é baseado no conceito de confiabilidade. Mas aí a gente pode evoluir e começar a fazer uma coisa que o pessoal tem falado aí há uns 50 anos, pelo menos, muito forte, que chama-se controle de qualidade. Você começa a inspecionar aquilo que você planejou e que você executou com maestria. Mas você não vai confiar que aquilo vai funcionar. Você sabe o que você vai fazer? Vai inspecionar. De vez em quando você vai lá e dá uma olhada para ver se aquilo funciona. Aí o pessoal evoluiu o conceito e falou, não, controle de qualidade é coisa do passado. O que vale é a garantia da qualidade. Então, para isso, você mede tudo. Você não faz mais estatística, vai lá e pega uma amostra e verifica se está funcionando. Você mede tudo. Isso é garantia da qualidade. Todas as peças têm metrologia envolvida. Aí você começa a ter dados suficiente para fazer previsões. Quando você começa a fazer previsões, ou seja, você começa a ver que aquilo tem uma tendência de falhar. Você começa a visualizar o futuro. Aí você entra num outro campo, onde você usa mais o cérebro, que é o campo da simulação. Você começa a criar no computador uma visão temporal, espacial, do futuro. Como que aquilo vai se comportar num determinado cenário? Então a simulação, ela está utilizando muito mais a inteligência. E aí, da simulação, vem o conceito da visão. Sabe quando você diz assim, aquele cara é um homem de visão, ele é um visionário. Isso é quase como se dissesse o seguinte, esse cara, ele consegue enxergar o futuro. Ele tem uma inteligência tão treinada, que esse cara, ele consegue muitas vezes prever o futuro. Então a visão, ela é um sinônimo quase que perfeito da inteligência. Então, quando a gente está falando que nós estamos trabalhando no campo da visão computacional, nós estamos trabalhando num dos campos do nosso cérebro, que é o mais difícil de fazer no computador. É o mais sofisticado. Só falta um minuto? Então, vou pular essa parte aqui, tá? Dizendo o seguinte, antigamente se pensava muito nos sistemas especialistas, tá? E até hoje os sistemas especialistas, eles são o carro-chefe da inteligência artificial. A máquina começa a subverter o homem, ou seja, os especialistas humanos estão sendo substituídos por especialistas de computador, porque se desenvolveu técnicas muito interessantes, muito bem trabalhadas ao longo de séculos de matemática e de ciência, para se chegar nesses modelos aqui, que são modelos de computação extremamente interessantes para se trabalhar hoje a inteligência artificial. Eu começaria com lógica fuzzy, e isso progride então para redes neurais, e aí a gente vai estar falando de conhecimentos que hoje se fala muito como clichê, é uma palavra muito conhecida, que é machine learning e deep learning.
Bom, na indústria, quando eu falo de modelagem de ambientes industriais, eu tenho percebido o seguinte: existe uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande da indústria de melhorar a produtividade, qualidade dos produtos, do processo e da qualidade de vida do trabalhador. Para que esse trabalhador diga assim: eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, o meu trabalho é legal, eu ganho bem, eu tenho um ambiente muito saudável. Então, todos esses aspectos de qualidade e produtividade, eles geram demandas para a gente trabalhar dentro da indústria com esse conceito que nós desenvolvemos na nossa pequena empresa, nossa startup. Tá? A Smart Matrix está trabalhando com o conceito de Digital Twin, que é o gêmeo digital da coisa. O gêmeo digital da indústria. Tá? Para quê? Principalmente porque os engenheiros, todo engenheiro pensa em 4D. Ele é treinado na faculdade o tempo inteiro a pensar em 4D. Ninguém fala assim, cara, para de pensar no mundo real, vamos pensar em 2D? Nunca. O engenheiro sempre pensa em 4D, ele pensa tempo e espaço, e o espaço é tridimensional. Mas o engenheiro só enxergava plantas, fotos, tabelas, mapas. Isso tudo é 2D. Isso não é dinâmico. Isso não tem representação espacial. Isso é uma projeção da realidade. Então, quando a gente está falando de criar uma ferramenta para fazer o gêmeo digital, nós estamos falando do gêmeo como ele é no mundo. Ele é animado e ele é tridimensional. Então, essa modelagem, ela captura a realidade para fazer simulação. E aí tem várias aplicações dentro da área industrial que, devido ao tempo esgotado, não vou me alongar com vocês aqui hoje. Espero que eu tenha, pelo menos, trazido algumas provocações interessantes sobre o tema da indústria. Muito obrigado.